Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos reunidos, para mais uma reunião de estudo no Aprendizes do Bem. Hoje tem violão. Então nós vamos cantar para quem está vendo. Quem está chegando hoje, estou vendo gente nova aí, não tem? Vocês dois, mais a senhora também. Sejam bem-vindos à nossa casa, Qualquer dúvida é só perguntar. Então nós cantamos sempre a canção que foi feita para o mentor da casa, que é Padre Germano. O mentor da nossa casa é um padre e numa oportunidade aí a gente vai contar a história dele. Tem até ali um resumo no mural, vocês podem ler, para mais ou menos sentir, entender a história desse homem tão querido na sua época e que até hoje cuida de nós. Cuidou da sua aldeia e continua cuidando de nós. Então vamos lá cantar a música em homenagem ao mentor. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada, Cláudio. Vamos fazer agora a nossa página de abertura. O livro é aquela coleçãozinha que nós temos, o Fonte Viva. A mensagem é de Emmanuel, recebida pelo nosso irmão Chico, nosso querido Chico. Capítulo 89, Em Nossa Marcha. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Está em Marcos, capítulo 10, versículo 51. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. Essa dívida não é material, não, essa dívida é espiritual. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo Mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? Então Jesus pergunta ao cego, A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego,
soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ela interpelada, responde em prejuízo próprio, né? Às vezes a gente pede aquilo que não é o melhor para nós, né? Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Só quando a gente perde alguma coisa que a gente dá valor, né, a ela. É natural, peçamos auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Então, essa mensagem, para a gente ser rápido, né? Porque temos muita coisa hoje a estudar, ela vem nos mostrar que nós somos muito reclamões, né? Então, às vezes, o sofrimento, primeiro que às vezes é consequência das nossas próprias atitudes, e em muitos outros casos, é para o nosso crescimento espiritual. Às vezes a cegueira, né? No caso ele pediu a visão, mas às vezes a cegueira é necessária para que a gente possa valorizar aquilo que a gente não valorizou em outras vidas. Então a gente tem que ter sempre resignação, paciência, temos que pedir sim, não vamos nos conformar com as coisas difíceis que acontecem na nossa caminhada, mas vamos pedir sempre que seja feita a vontade do Pai, né? Então fica aí a reflexão desta noite, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo da noite. Elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre Divino, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores, para que nos envolvam com seus fluidos benéficos, para que nos envolvam com os fluidos que precisamos para equilibrarmos o nosso corpo físico, mas principalmente o nosso corpo espiritual. Que possamos nesta noite, né, receber aquilo que não o que nós queremos, como a página nos mostrou, mas aquilo que precisamos. Que possamos também vibrar pelos nossos irmãozinhos que tanto necessitam, como nós, do Mestre Divino. Pedimos por aqueles nomes que foram colocados nas caixinhas, irmãozinhos encarnados, irmãozinhos desencarnados. Pedimos pela Marcele, que fará o uso da palavra, que seja inspirada e amparada por Germano. Pedimos, Senhor, aquilo que precisamos e com certeza ao entrarmos aqui, vamos conseguir a nossa orientação para as nossas dúvidas, para os nossos problemas. E assim, então, pedimos a permissão para dar início à reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos dar início à reunião. Para quem não conhece, que chegou pela primeira vez, Marcele, minha filha, com muito orgulho. Né? Então, ela que vai fazer a palestra da noite, é com ela, e ela falou assim, não vou falar o tema, né? Não me falou. Deixei ela curiosa. Deixou ela é curiosa demais. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Então, eu trago hoje para vocês um tema um pouquinho diferente, né, do que vocês estão acostumados a escutar na casa espírita, mas eu trago assim para reflexão mesmo, porque eu acho que o espiritismo ele tem essa grandeza, né? Ele é uma ciência, é uma filosofia, então a gente está aqui para pensar, né?
E eu já fiz essa palestra aqui há muito tempo atrás e mudei muita coisa, mas assim, é a área que eu domino um pouco, né? Então, assim, vou tentar trazer para vocês. E aí vocês podem estar pensando, mas que dimensões ecológicas do espiritismo? O que o espiritismo tem a ver com ecologia? Né? Ecologia, todo mundo já ouviu falar em ecologia. E quando fala em ecologia, lembra o quê? Lembra de meio ambiente, né? Lembra de bichinho. Ó, o bichinho já se manifestou aqui, ó. Então, E a gente pouco vê esse assunto sendo abordado na casa espírita. Alguns palestrantes já começam, eu vou até falar alguns deles aqui, até falam e levantam essa bandeira, mas é pouco estudado. E é pouco estudado, mas na verdade a gente tem dentro da doutrina muito material. Tudo está na nossa codificação. Então tudo que eu vou trazer aqui, a gente vai buscar dentro da doutrina espírita, falando sobre a gente, falando sobre esses seres que vêm com a gente durante a encarnação, né? Quem são esses animais? Quem são os animais? Quem é a natureza? Quem é a nossa casa? A gente não pode ter só essa visão espiritual da doutrina, a gente foca muito na questão do espírito, né? Mas e a casa, né? E o meio ambiente, e os animais que caminham com a gente. E quem tem amor aos animais, eu acho que vai gostar da palestra de hoje, né? Então vamos lá. Lembrando sempre as dimensões, relembrando, né, o objetivo da nossa doutrina, que o espiritismo ele vem desenvolvendo os ensinamentos do cristianismo. O espiritismo é o cristianismo redivivo, é uma releitura do cristianismo. A gente não abandona o Evangelho de Jesus. Na verdade, o Evangelho de Jesus é o nosso guia, né? E ela é a religião natural e dinâmica da consciência. Isso eu sempre falo aqui, né? O espiritismo ele busca trazer essa consciência pra gente, e à medida que a gente toma consciência, a gente se torna um ser humano melhor, a gente transforma quem está à nossa volta e a gente vai transformar o planeta como um todo na busca desse caminho de evolução, de regeneração que a gente tanto almeja. Interessando sentimento e raciocínio. Não dá para pensar em espiritismo sem essa ideia do sentir e raciocinar. Não é porque não tem dogma, né? A gente tem um raciocínio dinâmico. Alma e vida, autêntica doutrina escola, destinada à construção de um mundo melhor. Então, o nosso objetivo hoje aqui é pensar nesse mundo melhor que a gente quer para nós, para os nossos e para todos, né? Com bases na renovação e sempre no aperfeiçoamento do espírito. Então, aí agora eu vou trazer um pouquinho vamos contextualizar, né? Espiritismo e ecologia, ambos sempre vão ter uma visão sistêmica, né? Uma questão de um todo que está interligado. Gente, ecologia é uma ciência, tá? Que se a gente pegar o nome ecologia, eu sempre fico para esse canto por causa do computador. Ecologia. Voltou? Ecologia, ó, vem do grego. Se eu pegar a palavra eco, vem de ectos, que quer dizer casa. Logia é logos. Logos é o estudo da casa, tá? Então é uma ciência que estuda. Dentro da ecologia a gente estuda os seres vivos, o meio ambiente, a relação, a influência que cada um exerce sobre o outro. Então vejam, na natureza, a gente tem muito a se espelhar na natureza, né? Os animais, eles têm muito a nos ensinar. E se a gente se inspirasse neles, nós seríamos seres humanos melhores, tá? Porque existe uma interligação e tudo está interligado. E o espiritismo? O espiritismo é uma ciência que estuda a vida, né? Na sua dimensão espiritual, na sua dimensão material, né? Estuda a casa dos espíritos, que são os orbes, né? Nós acreditamos na pluralidade das existências, né? Nas relações, reencarnação, comunicabilidade e evolução dos seres. Vejam,
evolução dos seres. A gente acredita, na ecologia a gente também estuda evolução, tá? Todos os seres vivos estão com esse objetivo, que é evoluir. Então, o que a gente traz juntando os dois, né? A reflexão que toda vida importa, tá? Pra gente, toda vida vai importar. E aí, na medida que a gente tem essa consciência, a gente vai respeitar e a gente vai cuidar. Vejam, olha que beleza. Quem são esses companheirinhos de jornada? Gente, Deus, se alguém tem dúvida de Deus, olha para uma imagem dessa. Como é que você vê? Olha a perfeição das cores, das formas. Como é que eu vou imaginar que isso tudo aí é um acaso? Uma mera combinação de genes que culminam na existência desses seres e eles estão aqui no planeta Terra só para embelezar a nossa vista? Não, não estão. Todos têm uma função nesse universo, tá? E será? A grande dúvida é quem gosta mesmo dos animais, né? Tem gente que tem medo, tem gente que tem, né, às vezes pavor, tem gente que não gosta, tem gente que maltrata, mas é sempre aquela dúvida, e os animais, quem são? Tem espírito, não tem espírito? Vamos ver aqui. Vamos lá na nossa doutrina, no livro dos Espíritos, nas suas questões iniciais, né? Lá, Deus, o Criador, inteligência suprema, né? Criou dois elementos gerais, matéria e espírito. Ok, isso é a nossa base, né? E aí, como é que a gente entende esse espírito e essa matéria? A gente chama essa matéria de princípio... Vou pegar a luzinha aqui, ó. A gente vai estudar o princípio material. O que é o princípio material, gente? São os átomos, as moléculas que nos compõem, né? Que vai compor a matéria. E também aquela matéria que a gente não enxerga, né? Isso aqui até... A ciência já prova, existem os fluidos. Então, essa matéria que não é palpável, ela existe, tá? E existe um princípio espiritual inteligente. Gente, esse princípio espiritual aqui, quando ele é criado, ele ainda não é espírito, né? Assim, é uma coisa mais didática da gente aprender, tá? Então, a gente vai ver isso aqui agora. A gente diz que, bom, aqui está o nosso divino e amado Mestre Jesus. Quando a gente pega o livro A Caminho da Luz, que é uma obra muito linda de se ler, né? Se estudar, difícil, mas ali a gente tem toda a compreensão e o entendimento de que esse espírito aqui, há 4,5 bilhões de anos, que é o tempo de formação do nosso planeta Terra, esse espírito aqui já era espírito de luz, tá? Já era um espírito avançado. E junto com ele, uma pleiade de espíritos se juntaram aqui na formação do nosso planeta. Então, esses espíritos aqui, sobre a tutela de Jesus à frente de tudo, eles compuseram tudo que precisava haver no planeta. Toda a composição, a gente tem o clima, a gente tem a lua, a gente tem o sol, a gente tem tudo para que a vida pudesse existir. Tudo que existe aqui é uma combinação de coisas que favoreceriam a existência da vida nas suas diferentes formas. Então, gente, o que aconteceu? Aqui a gente vê, há 4,5 bilhões de anos, a gente tem o aparecimento do primeiro ser vivo, né? E aí, olha, é como se fosse uma espiral. Nesse processo de bilhões de anos, a gente vê o aparecimento de diversas formas. Então, o princípio espiritual inteligente, ele vai sendo experimentado, ele vai sendo
experimentada em corpos cada vez mais complexos e evoluídos, até chegar em quem? Aqui a gente chegou no finalzinho do tempo. Teve muita coisa para trás, tá? Mas nós estamos aqui no final, no topo da cadeia. E aí, eu sempre ouvia essa frase e eu ficava assim, meu Deus, é tão complexa essa frase, mas hoje eu entendo bem. E eu espero que vocês também compreendam essa frase, que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então, isso quer dizer a relação do princípio inteligente. A gente tem nos minerais os seres inorgânicos, ali não tem vida, né? Ali não tem princípio espiritual ainda. E aí, à medida que a gente vai avançando, a gente já tem o vegetal, o princípio inteligente começa a aparecer nesse reino. E aí vem o animal, também um princípio inteligente um pouco mais complexo, até que ele acorda espírito no homem. Então se torna espírito no homem, que é onde o princípio inteligente ganha a consciência de eu. Os animais não têm consciência de eu, tá? Ele sabe que ele é animal, ele entende que ele é cachorro, ele vê a gente como um cachorro, o cachorro vê a gente como um cachorro, o gato vê a gente como um gato, e assim sucessivamente. Mas a gente tem consciência de quem nós somos, e a gente só ganha isso quando a gente chega no reino nominal, tá? Então, com essa consciência a gente tem livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas e, consequentemente, a responsabilidade, né? E também, consequentemente, a gente sofre a lei de causa e efeito, não é? Que vai levar a gente nos processos das reencarnações, a correções, porque nesse processo a gente faz escolhas equivocadas, né? A gente erra, então é preciso acertar, errar e acertar. Então a gente vem nas reencarnações expiatórias até que a gente não erra mais, compreende. E aí a gente vem para provar. Ok, entendeu? Vamos para o teste igual o professor, né? Agora você entendeu a matéria, vamos fazer o teste e aí vem as provações, tá? Gente, quem quer estudar o assunto relacionado aos animais, nós temos dentro da nossa doutrina uma uma médica veterinária, doutora Irvênia Prada. Ela escreveu esse livro aqui, tem outras obras dela também, ela é espírita, e ela fala muito bem sobre o assunto. Então, quem quiser também, procura no YouTube os seminários, palestras que ela faz, que é muito interessante. Ela é pesquisadora da USP, então ela trabalha também com a questão animal ética, né, na ciência, então isso é importante também. Então ela fala o seguinte pra gente, que os animais são seres em evolução, tanto orgânico quanto espiritual. São nossos companheiros de jornada, merecendo ser respeitados e, sobretudo, amados. Então, gente, a gente tem que entender os animais como seres inferiores, mas que são amigos, que evoluem junto com a gente. E daí vem essa necessidade do respeito que a gente tem que ter aos animais. E se a gente for lá no Livro dos Espíritos, na nossa doutrina, tá lá, olha a pergunta, da pergunta 595 a 597, Kardec vai falar sobre os minerais, sobre os animais, as plantas. Então, quem quiser aprofundar, pega essas questões aí. Mas eu trouxe aqui a parte que é importante, porque quem tem bichinho gosta de saber disso. Olha, na questão 597, os espíritos falam para Kardec que o princípio inteligente nos animais sobrevive ao corpo. Fiquem felizes, seus bichinhos vão morrer, né? O corpo vai morrer, a matéria morre, mas existe um princípio espiritual que sobrevive. E a gente, se for buscar, pessoal que lê, que gosta de ler, vocês já não viram em livros falando sobre a presença de animais no plano espiritual? Aqui é uma cena do filme do Nosso Lar, tá?
E o que acontece? Quem são esses animais? Então a gente pode ter algumas situações. A gente pode ter o espírito realmente do animal que desencarnou. A gente vai ver mais à frente que é um pouquinho diferente da gente, tá? Não é igual a gente. Porque eles não passam um período de erraticidade como a gente passa. Mas eles podem estar nesse período pós-morte e a gente está vendo, então os espíritos evidenciam isso. Todo espírito pode plasmar pela forma, pelo pensamento, a forma de qualquer objeto que ele tem agrado. Então, se você gosta muito de uma coisa, você, pelo seu pensamento, você consegue tanto o espírito superior quanto o espírito inferior. Ele plasma o que ele deseja, né? Então, se você se identifica muito com um animal, você pode plasmar uma forma perispiritual de um animal lá no plano espiritual. E os espíritos também podem estar vendo a situação que é a pior delas, né? Se assim a gente pode dizer, que é quando o espírito, um espírito ele é tão embrutecido, ele é tão inferiorizado que ele deforma seu perispírito, porque lembra que o perispírito é aquele molde do nosso corpo, né? Ele tem o mesmo molde do corpo físico. Ele pode deformar tanto pelas suas más ações que ele toma forma de animal, que a gente chama isso de licantropia. Então você pode ver um espírito muito animalizado, toma formas às vezes para assustar mesmo. Então a gente pode ter essas situações. E aí a doutora Irvênia fala o seguinte, que os animais, após seu desencarne, conservam a sua individualidade, mas não a consciência de eu, tá? Lembra aquilo que eu falei. E após a sua morte, o espírito do animal é classificado por espíritos designados para essa tarefa e quase que imediatamente utilizado. Então, gente, quem gosta de animal já tem uma tarefa no plano espiritual, já pode se candidatar a trabalhar com os animais, porque existem espíritos dedicados a essa tarefa. Cuidam desses processos reencarnatórios dos animais, porque eles não têm a consciência, como a gente, de programar a sua reencarnação. A gente pode participar desse processo, né? Alguns, né? Quando tem merecimento, consegue. Mas os animais não. Então, existem espíritos que fazem isso por eles, né? Eles vão programar, e essa reencarnação, ela é quase que compulsória, ela é rápida. Esse tempo lá, do outro lado da vida, é rápido para eles. Eles têm que voltar, tá? Os animais seguem uma lei progressiva, como os homens, e nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais também o são, tendo os meios de comunicação mais desenvolvidos, mas são sempre inferiores e submissos aos homens e são, para esses, servidores inteligentes. Olha que frase bonita, né? São servidores inteligentes ao nosso lado. Então, a forma de comunicação, à medida que evoluímos, tanto para nós quanto para eles, a gente vai ter uma forma de comunicação que não é essa verbal que a gente conhece. Talvez pelo pensamento, né? Já vai existir essa comunicação. E o progresso nos animais não se dá pela ação da sua vontade. O animal, ele tem livre-arbítrio? Tem, mas ele não tem consciência de eu. Portanto, o que o animal faz, não existe animal bom e animal ruim. Não existe isso. O animal, ele não mata porque ele quer matar. Ele mata, ele faz determinada ação basicamente para atender os seus instintos de conservação. E quando ele faz alguma coisa diferente é porque tem a mão do homem. Então, não tem expiação para animal. Ah, mas o meu animalzinho, ele teve câncer. Meu animalzinho não está expiando câncer. Não está expurgando nada no corpo físico. Não tem isso. Todos os animais que estão nesse planeta, inclusive nós, somos suscetíveis aos problemas do planeta. A gente sofre, a carne sofre os problemas do planeta. Tá? Nem sempre a gente vai estar tendo uma doença com uma causa espiritual. Às vezes a causa é orgânica mesmo. E o animal tá nesse processo também. O animal vai ter o câncer porque as células dele envelhecem, assim como as nossas, né? Agora, a gente interfere às vezes na natureza dos animais.
Por exemplo, a gente dá açúcar, alimento doce, para um cachorro. Não pode? O animal vai ficar diabético, né? A gente faz essas coisas. Então, a gente dá comidas que o animal não pode comer, né? A gente cria hábitos no animal que ele não pode ter, tá? E aí, infelizmente, vai colher as consequências. Aí a gente lembra do nosso querido Chico Xavier. Francisco, aliás, todo Francisco da doutrina traz pra gente o amor aos animais. Porque antes de Francisco Cândido Xavier, quem é a nossa referência para gostar de animais? Francisco de Assis, né? O poverello lá da Itália, ele falava com os animais, ele entendia os animais, ele uma vez numa situação lá, ele acalmou um lobo, né? Então, assim, tinha essa capacidade. E o Chico também amava muito os animais. O Chico teve vários cachorros, né? Vários animais, várias situações. Eu quis só trazer uma aqui por causa do tempo, né? Que eu sempre... Ali, já estou no tempo. Então ele fala pra gente o seguinte, que nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos ajudar. Portanto, quem chuta, quem maltrata um animal é alguém o quê? Que não aprendeu a amar. Quem ama um animal já tem um amor diferenciado. É um amor altruísta, né? Então, assim, não estou dizendo que seja melhor ou pior, não. É só uma capacidade de amar diferenciado, porque realmente você tem que entender aquele animal na sua natureza, né? Enquanto animal. E tem muita gente que se dedica a isso, né? Graças a Deus hoje a gente tem isso muito desenvolvido. Grupos de proteção aos animais, as pessoas cada vez mais engajadas com isso. Olha, eu não quero ter em casa, eu não posso ter em casa, a gente tem que ter essa consciência, né? Mas vamos ajudar, né? Hoje tem tantas ONGs, vamos dar uma ajuda material, né? Vamos ver, hoje veterinário é uma coisa tão cara, né? Mas vamos tentar ajudar essa causa. E aí tem a historinha da Belinha, da cachorrinha do Chico, que era a cachorrinha, ele criou ela e tal, enfim, ela morreu já velhinha e tal. E aí ele enterrou a cachorrinha e aí o pessoal, ele ficou muito triste, né? E aí os amigos do Chico falaram assim, vamos arrumar outra cachorrinha para alegrar o Chico, né? E aí levaram uma cachorrinha bem parecida fisicamente com a Belinha. E aí o Chico, ele tinha uma comunicação com essa Belinha. Ele falava assim pra Belinha, Belinha, eu tô cheia de pulga. Aí quando ele falava isso, ela pegava o focinho e começava a passar o focinho assim no peito dele, como se estivesse catando a pulga nele. E olha, gente, quando os amigos lá, um casal amigo que levou a Belinha pro Chico, né, pequenininha, levou amarradinha assim num paninho, entregou pro Chico, o Chico abriu, viu, ficou emocionado. E aí ele falou assim, olha, eu tô cheio de pulga, nem tinha dado o nome à cachorrinha, olha, eu tô cheio de pulga. Não é que a cachorrinha fez igualzinho a Belinha? Ali o Chico falou, olha, a Belinha reencarnou. E aí o Emanuel falou para ele, quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir os espíritos amigos o trazem de volta, para que não sintamos a sua falta, tá? Então isso aí é uma grande consolação pra gente. E olha, gente, trago aqui para vocês, na nossa doutrina, foi publicado pela Federação Espírita esse opúsculo aqui. O opúsculo é um livro pequeno, né? Junto com a MOVE, que é o Movimento pela Ética Animal Espírita. Olha quantas coisas a gente tem dentro do nosso movimento espírita que a gente nem sabe. Eles publicaram esse livro, Em Defesa da Vida Animal, Violência Não. Então, aqui nesse livro são 54 comentários dos espíritos. Então tem mensagens de Emanuel, tudo, eles pegaram toda a obra espírita, desde o Livro dos Espíritos até as obras subsidiárias, relacionadas ao assunto animal. Então tem todas as citações. Então, se você quer saber um assunto, eu tô com dúvida nisso, vai nesse livrinho aqui, dá para baixar o PDF dele, bota lá
Opúsculo, bota esse nome, Opúsculo em Defesa da Vida, Violência Não. Você baixa o livro, não precisa nem comprar. Então tem mensagens de Emmanuel, de André Luiz, dos livros da codificação, de Joana de Ângeles. Então, e aí ele divide em 3 partes, né? Pela vida animal, pela terra e pelo vegetarianismo. Não vou entrar nesse assunto, porque esse é assunto polêmico. Isso é história para outra palestra. Bom, agora falamos dos animais, vamos para a nossa casa. E a nossa casa, gente, como anda? Nosso planeta Terra. Vejam, nós estamos vivendo uma crise ambiental sem precedentes. Eu acho que aqui é unanimidade, não é possível que ninguém tenha essa ideia, né? A gente tem dentro da doutrina espírita o nosso companheiro, confrade espírita, André Trigueiro, que é um jornalista muito conhecido, palestrante. Coloquem também que ele fala muito do assunto, divulga, contextualiza, puxa a orelha dos espíritas e ele fala, olha, que é urgente que o movimento espírita absorva e contextualize à luz da doutrina os sucessivos relatórios científicos que denunciam a destruição sem precedente dos recursos naturais não renováveis no maior desastre ecológico de origem antrópica da história do planeta. Então, gente, esse problema que a gente vive hoje, ele tem o nosso DNA, tem a nossa digital, tem o nosso dedão lá na causa disso tudo. E se a gente está dando, se a gente é responsável, a gente também vai ter que ser responsável para consertar essa bagunça que a gente está fazendo, tá? E como é que a gente conserta essa bagunça? Compreendendo, se instruindo, né? Divulgando. A gente, por exemplo, eu sou professora, então a minha missão é passar adiante para os meus alunos essa consciência. Porque quem vai ser as próximas gerações? A gente fala, mas eu vou reencarnar no mundo de regeneração. Gente, vocês vão reencarnar aqui no planeta Terra. Você acha que vai ter o quê? Vai descer um OVNI, vai transformar ele, vai consertar pra gente? Não. A gente que vai ter que dar jeito. Então, a gente vive essa crise. Hoje a gente chama dentro da ecologia de ecocídio. Tem suicídio, homicídio, né, Giovana? Tem ecocídio, que é um crime que acontece contra as espécies animais e vegetais do planeta. Esse crime ele se espalha, não é só no Brasil, se espalha no mundo e a cada dia fica pior. Exatamente por isso cresce a consciência de que é preciso mudar o nosso modelo de desenvolvimento. O nosso modelo de desenvolvimento econômico e social não nos sustentará por daqui a 50, 100 anos. Para vocês terem uma ideia, tem um termo que a gente fala dentro da ecologia, do inglês, chama-se Overshooting Day. Overshooting Day é o dia da sobrecarga. Vocês sabem que é isso? Os cientistas, eles conseguem fazer uma conta do quanto a gente gasta de recurso natural do nosso planeta. O Overshooting Day do planeta Terra, ele acontece em junho, antes da metade do ano. E eles fazem a conta de que a gente precisa de 1,7 planetas para dar conta do que a gente gasta. Precisa quase de 2 terras para dar conta do que a gente precisa, do que a gente gasta hoje de recurso natural. Então é como se a gente já começasse o ano no vermelho. Isso aí a gente está empurrando, é igual a dívida, né? A gente vai empurrando com a barriga, mas isso vai colapsar. Essa conta é igual a gente joga a bola e a bola vai voltar. A gente já está vendo, a gente só não quer enxergar. Mas tem. Então, para tanto, é preciso considerar como um crime contra a paz, um crime contra a natureza e um crime contra a humanidade e as futuras gerações. A gente fala isso, né? As futuras gerações, pode ser a gente vai reencarnar aqui de novo. Quem é o seu bisneto? Quem vai ser o seu bisneto, seu tataraneto? É você reencarnado novamente. Então, é você que vai sofrer as consequências da gente que se entende como espírito. Então, a gente pode enumerar diversas coisas, aquecimento global, alterações climáticas, poluição,
a perda de biodiversidade. Gente, a gente destrói antes de conhecer. Quando a gente destrói uma floresta, a gente está matando a oportunidade da descoberta de inúmeros medicamentos. Vocês conhecem a aspirina? A aspirina, o princípio ativo da aspirina é retirado de uma planta, de uma árvore chamada salgueiro branco, tá? Então, inúmeros remédios, medicamentos são extraídos de plantas, de animais, tá? Então, quando eu devasto, quando eu acabo com isso aqui, eu tô dando um tiro no meu próprio pé. É impossível isso. Lixo. Bom, vamos adiante. E nós, espíritas, como nos posicionamos diante de tamanha ecocídio? Será que estamos contribuindo para agravar essa condição de colapso? Como deixaremos esse planeta para os que aqui reencarnarão? Graças a Deus a casa não tem mais copinho, né? Mas a gente não tem mais porque também era caro. Mas a gente tem que parar com isso. Minha mãe sabe que eu sou chata, né? Plástico é uma coisa que... Gente, o plástico não se deteriora. Vai ser 200, 500 anos de plástico na natureza. A gente tem uma ilha lá no, sei lá, no Pacífico, no Atlântico, que é só lixo. Lixo que foi parar lá, amontoou lá. Gente, a gente tem microplástico no sangue, já detectaram no nosso sangue, nos nossos tecidos, tá? Bom, Santo Agostinho, né? Tem lá várias mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo de Santo Agostinho. Ele tem uma passagem que fala sobre as moradas na casa do Pai. Ele descreve com muita clareza como é que vai ser nesse mundo de regeneração, né? Nesse mundo de regeneração, não há... a gente sabe que vai haver uma profunda modificação ética e moral da nossa sociedade, né? Mas não tem nenhuma menção dizendo como é que vai... não existe uma menção na mensagem dele, nem em nenhuma outra obra espírita que faça alguma menção ou alusão de como será o estado físico do nosso planeta Terra. Então, é perfeitamente possível que, apesar de haver esse determinismo da evolução planetária, isso a gente não tem como fugir, a Terra vai virar mundo de regeneração, a gente queira ou não, mas o que estamos submetidos, como é que a gente vai se deparar com esse planeta? O cenário físico pode ser um planeta assim. Um verdadeiro pesadelo como a gente vive já hoje e coisa pior. Vou passar porque isso aqui é bombástico, mas só para vocês lembrarem, isso aqui a gente estava vivendo isso aqui há 2 anos atrás. Sabe quem é esse animal aqui? Já ouviram falar? Pangolim. Esse animal aqui, pangolim, ele é como se fosse um tamanduá, um primo lá do tamanduá. Ele tem essas escamas grossas, né? O tamanduá não tem, mas ele é um mamífero. Esse animal aqui é uma das carnes vendidas lá nos mercados de Wuhan, lá da China. Os cientistas descobriram que esse animal aqui foi o primeiro elo da onde o SARS-CoV, o vírus da Covid, passou do animal para o humano. Quando o vírus dá esse salto é que é o problema. Quando ele está no animal, tá tudo bem. Mas quando ele salta do animal para o humano, aí a gente vem as epidemias, tá? E aí foi pelo hábito de comer essas carnes exóticas que tudo começou. Não me venham com coisa de que, criaram as teorias da conspiração. Não, gente, tem relatórios científicos, tá? Não acreditem, pelo amor de Deus. Tá aqui, ó, tá comprovado, tá? Então, a gente tem essa alimentação louca. A gente entra na mata para destruir a mata, para construir condomínio de veraneio. Quem está na mata? Quem está na mata são os insetos, são os mamíferos. Todos eles têm dentro deles animais, vírus, bactérias que coabitam lá no corpo dele, não causa doença nele. Mas quando a gente tira a casa deles, eles vão atacar quem?
O objetivo do vírus é evoluir como a gente. O vírus está em evolução e está fazendo muito melhor do que a gente, tá? Vou dizer, muito inteligente, muito. Então, a nossa crise ambiental, vocês vão falar, tudo bem, para toda consequência tem uma causa. Qual é a causa? Bom, no livro dos Espíritos também falam, lá nas leis morais, tem a lei de conservação, tem a lei de destruição. Os Espíritos falam que boa parte do que está nos acontecendo pode ter uma causa natural, né? Que se aplica a lei de destruição. Os Espíritos falam que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chama de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos, lá na questão 728. Mas nós sabemos que a causa é antrópica. Então isso aqui é uma balança, ó. Naturalmente existem as grandes catástrofes, tsunami, terremoto, maremoto, pandemias, mas essa causa aqui tem o nosso DNA. Capitalismo e globalização, consumismo, somos aqueles que temos crises existenciais e queremos compensar as nossas dores em quê? Comprando tudo, a gente quer comprar tudo. Para quê? Para satisfazer as nossas necessidades, né? Ter um momento de felicidade. Mas, gente, isso passa, tá? Tu vai comprar o celular novo, você vai comprar a roupa nova, o sapato novo, mas daqui a pouco os teus problemas existenciais continuam os mesmos. Você vai continuar na mesma. A gente, olha, já somos 8 bilhões no mundo. Não tem espaço para ter comida para esse povo todo. E aí a nossa alimentação, sabe qual é? A gente quer continuar a ser carnívoro. A gente quer tirar área de produção de floresta para botar gado. Gado elimina gás metano, a gente aumenta o efeito estufa. Ah, Marcele, mas nós precisamos de proteína. Precisamos de proteína. Mas a gente não precisa comer carne todo dia, 3 vezes ao dia. Veja na sua alimentação se você não come carne 3 vezes, mais do que 3 vezes ao dia. Você come presunto de manhã, come blanquê, come... Quem pode, né? Mortadela. Aí você vai no almoço, você come de novo. Aí você vai no lanche da tarde, às vezes faz o mesmo sanduíche com a mesma coisa, come de novo. Chega de noite, come carne de novo. Você come 4 vezes carne. Você precisa disso. Você não é nenhum atleta, né? Porque atleta, tipo a Graciane, come 30 ovos por dia. Não dá, o nosso corpo não dá conta dessa dieta. E o planeta não dá conta de uma dieta basicamente carnívora. A gente vai mudar isso, tá? É só uma questão de adaptação. Por isso que a doutrina ela é tão bela. Ela nos convida à renovação. Gente, é doloroso, é delicioso comer um bifinho, não é? Aquele bifinho sangrento. Mas a gente não, o planeta não vai aguentar isso. A gente precisa mudar esse pensamento. Os cientistas já estão criando a carne no laboratório. A gente vai precisar comer o bichinho, a gente vai criar e vai ter o gosto da carne original, porque a maior dificuldade de quem faz a transição, eu trabalho com pessoas que já fizeram essa transição, já saíram da dieta de carne, estão no vegetarianismo, porque não gostam mesmo, é fácil, mas aquele que gosta é difícil, o cara sente o cheiro. Eu tenho meu chefe, ele diz que ele sente o cheiro, ele ainda pensa na carne, mas ele parou de comer carne por causa das questões animais. Se vocês pegarem na internet, tenho certeza que vocês vão parar de comer carne, vão ver os vídeos de como os animais são abatidos. Gente, é terrível. É completamente, não é desumano porque eles não são humanos, mas é com requintes de crueldade, não dá mais para viver dessa forma.
tratando os animais como carnes, como pedaços de carne que a gente se apropria e agora não quero mais, eu vou te matar, eu vou comer você e acabou. Não é assim, não dá mais para ser assim, tá? A gente consegue fazer uma dieta à base de proteínas comendo vegetais, hein? Dá para comer, é só se adaptar. E políticas públicas, gente, nós somos seres políticos, a gente tem que trabalhar isso em nós, a gente tem que parar com essa coisa de se dividir, a gente precisa se unir para construir. Enquanto a gente se divide, a gente não constrói nada, a gente não avança em nada, a gente acaba se perdendo no caminho. A gente tem que construir pontes entre si. Para quê? Para cobrar. A gente entende, a gente estuda, a gente vai lá e cobra, né, dos políticos, dos governantes, para que as políticas públicas possam atender a esse novo modelo de vida que a gente almeja. Então, o mundo mudou, tá? Precisamos descobrir outras formas de gerar renda e riqueza sem exaurir, destruir e devastar. Dá, tem gente que vive disso, tá? Mas dá para fazer isso tudo sem acabar com tudo. A gente tem que acabar com essa ideia da devastação. Está lá nas leis morais, a lei de conservação. Os espíritos nos falam que Deus proveu a natureza de todos os recursos para garantir a sobrevivência dos seres vivos no planeta. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa razão por que faz que a Terra produza de modo a proporcionar o necessário. Mas a gente quer o necessário? Não. A gente quer mais que o necessário, né? A gente não quer, como eu falei, a gente não quer uma refeição só. A gente não quer comer carne um dia, pular, depois comer no máximo 3 vezes por semana. Não, a gente quer comer 4 vezes ao dia. Então, para o necessário a gente tem. E aí a gente precisa se reinventar, né? Bom, e a gente busca quem? O nosso divino Jesus. Tem um livro da Joana, que é Após a Tempestade, que Joana chama Jesus de sublime ecólogo. Porque Jesus, gente, a gente vê sempre a figura de Jesus como, a gente vê o Jesus amigo, né, o Jesus das parábolas, mas Jesus tinha um acendrado amor pelos animais. Existe uma passagem nesse livro, daqui é Doutrina e Escola, são Espíritos Diversos, que fala que na intimidade do lar em Nazaré, muitas vezes teria conduzido ao carinho maternal esse ou aquele faminto da estrada, ou um ou outro animal doente. Isso aqui a gente não vê nas passagens bíblicas, que a gente sabe que tem aquelas coisas dos evangelhos canônicos, muita coisa se perdeu, muita coisa não foi registrada, mas pela doutrina a gente sabe que Jesus tinha esse amor e as próprias parábolas, Jesus usava os animais, a natureza como uma forma alegórica de ensinar os seus, né, o seu evangelho de amor. Então, a moral do Cristo vai ser o nosso processo de transformação. A gente não está pedindo nada diferente, é sempre a moral do Cristo. E qual é o nosso trabalho de casa conseguir acabar? Gente, educação. A educação é sempre uma ferramenta de transformação. É por isso que os políticos não querem melhorar as escolas, não querem pagar um salário melhor para o professor, porque eles querem pessoas que não pensem, né? Porque à medida que a gente pensa, a gente escolhe melhor, né? A gente promove um mundo melhor. Então, deixa do jeito que está. Né? A gente vira boi de manada, a gente vai conforme o fluxo. A gente vê uma coisa aqui, ó, nossa, e acha que isso aqui é informação. Isso aqui não é informação, tá? Então, temos o compromisso com a nossa evolução espiritual? Temos, mas temos também cuidado com o corpo, com a casa e com as nossas ações morais. E isso a gente faz com reforma íntima e autoconhecimento, que vai nos sinalizar onde a gente precisa empregar tempo e energia para a gente se tornar um ser humano melhor, né? E lembrar que somos feitos dos mesmos elementos do planeta. Água, as nossas moléculas, tudo que está fora
está dentro. Então, todos os elementos que estão fora estão dentro. As nossas ações no planeta nos atingem diretamente. Sempre que reencarnarmos, vamos buscar os elementos do planeta que irá nos receber. Tá? Então fica essa mensagem, espero que eu tenha deixado para vocês uma reflexão. Eu ia ler uma mensagem, mas não vou não, porque já está... Pode ler. Posso ler? Tem uma mensagem do espírito Neio Lúcio, que está no livro Alvorada Cristã, esse livrinho aqui, que fala sobre, o tema é a conta da vida. Vejam, a história de um filho e de uma mãe. Quando André completou 21 anos, sua mãe lhe preparou uma festa. Ele recebeu os amigos e festejou a data com alegria. Quem estava entristecida era sua mãe. Apesar de estar completando a maioridade, André não aceitava qualquer disciplina. Com muito esforço, a sua mãe conseguira que ele aprendesse as primeiras letras. Depois não quis mais estudar, trabalhar muito menos. Ao deitar-se naquela noite, o jovem foi arrebatado pelas asas do sono. Sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual que trazia na mão um documento. E ante a curiosidade de André, lhe disse que aquela era a conta da vida para ele, a conta dos seres sacrificados até aquele momento em seu proveito. Até hoje, falou o mensageiro, para te sustentar a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos de 60.000 vidas no reino vegetal foram consumidas pela tua, incluindo-se do arroz, milho, feijão, trigo, das várias raízes e legumes. Em média, bebeste 3.000 litros de leite, gastaste 7.000 ovos e comestes 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias do ar, das águas, do solo. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. E nem relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos do teu pai, os obséquios dos amigos e as atenções dos benfeitores que te rodeiam. Em troca, o Senhor da vida manda te perguntar: o que fizeste de útil? Nada deste de retorno à natureza. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Tudo é mensagem de serviço, de trabalho na natureza. Olha para tua mãe, os anos já lhe pesam e ela prossegue em intensa atividade por ti e por teus irmãos, encontrando ainda tempo para se dedicar aos filhos de ninguém. Observa teu pai, que atravessa os anos em labor digno, dando-te o exemplo de disciplina e vontade. Teus próprios amigos se encontram empenhados no estudo e na dedicação profissional. Não fiques ocioso. Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. O moço, espantado, passou a ver o desfile dos animais que havia devorado e acordou assustado. Amanhecia, o sol de ouro cantava em toda parte um hino ao trabalho pacífico. André pulou da cama, foi até sua mãe e exclamou: mãe, desejo retornar aos estudos ainda hoje. Para assegurar a vida, Deus nos faculta o ar, o sol, a chuva, os ventos. Para nos sustentar o corpo, nós recebemos o leite materno e, na sequência, seres vegetais, animais, são sacrificados todos os dias. Com tanta preocupação de Deus pela nossa própria vida, é de indagarmos o que a nossa vida tão preciosa está oferecendo em troca, ao mundo em troca. Pensemos nisso. Boa noite, meus irmãos. Vamos agir. Ainda está em tempo, né? Ainda está em tempo. Boa noite, meus irmãos que estão assistindo a nossa palestra pelo YouTube. Uma boa noite a todos.